Agora a gente vai discutir sobre essa questão seguinte aqui. É dada uma situação sobre um gás ideal monoatômico e ele é resfriado adiabaticamente de uma temperatura para outra, sendo que ela é reduzida por um terço dela, para um terço dela. E aí ele vai pedir algumas coisas durante a questão. A primeira delas é se ele expande ou se ele comprime. A segunda é sobre a gente tem que calcular uma função, a gente tem que fazer uma função em que se obtenha o trabalho a partir dela do processo realizado anteriormente dito. E também é necessário a gente encontrar razão entre as pressões antes e depois do processo. Bom, para o item A é importante, você pode fazer ela de duas formas. A primeira é ter uma ideia básica do gráfico PV, que é a seguinte: a curva de temperatura isotérmica, ela tem esse formato a seguir. Ou seja, quanto mais para fora ela tiver, maior a temperatura. Como ele foi dito que a temperatura caiu, então é esperado que ela tenha esse formato aqui. E que ele vá de um ponto mais alto para um ponto mais baixo. Para a gente analisar se ele comprime ou se ele expande, é necessário a gente ver a variação do volume. Como a gente pode ver, ele está indo de um volume menor para um volume maior, ou seja, ele expande. Ou também, a gente pode analisar da seguinte forma. Essa aqui é a primeira lei da termodinâmica, e pelo fato dele dizer aqui no enunciado que ele é um gás monatômico, e ele sofreu um, uma variação adiabática, a gente já pode inferir que o calor ele é zero. E aí a partir disso, a gente chega que o trabalho é a variação da energia interna. A energia interna, ela é importante porque ela depende da variação de temperatura. Nesse caso, a variação da energia interna ela vai ser negativa, o que implica um trabalho positivo, logo uma expansão. Para o item B, a gente vai usar basicamente a mesma ideia, só que utilizando algo que foi dado no enunciado. A partir disso, a gente faz que a variação da energia interna é a final menos a inicial. Como tem um negativo, inverte a ordem. E a gente vai substituir e usar essa relaçãozinha aqui que foi dada. 3 meios de R, e aí a variação da temperatura. No enunciado foi dito que a variação ela foi de T1 para T1 sobre 3. E aí, a partir disso, a gente consegue chegar nessa relaçãozinha aqui, a partir do desenvolvimento dado anteriormente. Já para o item C, é um pouquinho mais complexo, que ele dá no enunciado do NOT a DOT essa relaçãozinha aqui. E ele diz que isso aqui deve ser constante, só que não é necessário apenas isso. É necessário que você saiba sobre essa relaçãozinha aqui dos gases. Nesse caso, a gente vai isolar o volume, a gente considera que n igual a 1, por causa da situação dada, e aí a gente vai substituir ele na relação. A partir disso, vai ter um desenvolvimento mais matemático, até a gente chegar nisso aqui. Aí a gente vai desenvolvendo e vai chegar um momento que a gente vai tentar chegar nessa razãozinha aqui. A partir disso, matematicamente a gente vai chegar nesse valorzinho aqui.